What's the S stand for? On my world, it means hope. Até coloquei minha camiseta da Liga pra gravar. Claro, uniformizado. Eu tô muito animado. Meu Deus, eu esperei tanto por esse momento. Nem acredito que chegou. Eu tenho 3 filmes que eu considero o meu top 3 de filmes de super-heróis. Que é Coringa, Batman vs Superman e Vingadores Guerra Infinita. Mas será que Liga da Justiça vai entrar nesse top 3 que agora seria um top 4? Sem perder mais tempo, vamos falar desse filme que acaba de ser lançado no HBO Max e que há muito tempo os fãs pediam para ver. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou Júnior Gravador e esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se ainda não é inscrito, não perde tempo e aperta o botão para se inscrever. E também já ativa o sininho para receber notificações sempre que sair um conteúdo novo por aqui, certo? Bom, para quem não vem acompanhando toda essa treta que vem rolando com o filme da Liga da Justiça, antes mesmo do seu lançamento lá em 2017, vou atualizar rapidamente. O filme que reúne os maiores heróis da DC foi inicialmente planejado e dirigido pelo diretor Zack Snyder, que tinha planos de dar sequência à sua ideia para o que todos estão se referindo a Snyderverse, ou seja, toda essa sequência criada pelo Zack Snyder desde o Homem de Aço, passando pelo Batman vs Superman, até chegarmos à Liga da Justiça, que era para ter até mais de um filme. Contudo, antes que o filme fosse finalizado, o diretor veio a perder a sua filha e pediu para se afastar da produção. Então a Warner colocou outro diretor para substituí-lo. Contudo, a Warner não estava tão satisfeita com a visão que o Snyder vinha apresentando e deram permissão para o Josh meter o dedo e cortar o que quisesse, regravar, mudasse do jeito dele, como bem entendesse. Ele já tinha dirigido um dos filmes dos Vingadores, então lhe deram carta branca. Mas, como esperado por muitos dos fãs do Snyder e para o público em geral, o que vimos foi um filme um tanto quanto bagunçado, porque tivemos parte do material do Snyder misturado com o material do Josh. E as duas coisas não casaram muito bem. Eu particularmente fiquei puto com a notícia quando vi aqueles filtros coloridos, aquelas piadas desconexas, soltas aleatórias ali no filme. Eu só pensei, que fizeram, pelo amor? Cadê a versão do Snyder? Aquela sombria, aquela pesada, com críticas, com cenas épicas jogadas na nossa cara a cada 1 minuto. E não fui só eu. Os fãs da DC, os que reconhecem o trabalho do Snyder, foram lá e pediram por meio de petições, protestos. Só abrir um parênteses. Adorei aquele pessoal que foi vestido de Liga da Justiça lá na frente do prédio da Warner. Muito bom. Se eu pudesse, queria estar lá junto deles. Enfim, mas os fãs pediram, mas pediram, como pediram? E a Warner sempre alegando que não existia nenhuma versão do Snyder, fingindo que não era com ela. Snyder Cut? Do que vocês estão falando? Mas eis que o próprio diretor Zack Snyder entrou nessa briga. E junto com mais algum pessoal do elenco, começaram a atiçar aqui e ali o público sobre essa nova versão, ou antiga. E não deu outra. Finalmente, com o anúncio da chegada do HBO Max, eles também nos trouxeram a Liga da Justiça do Zack Snyder. A liga que todo mundo queria ver. História do povo. Vejam só como a união faz a força. Nesse caso, muito. Quando o fã quer, ele consegue. Insiste e consegue. É nóis. Claro, considerando que eles tinham esse material guardadinho lá e o gasto com as gravações já tinha sido feito, eles necessitando de novas produções para atrair o pessoal para o HBO Max, e com muitas pessoas pedindo, o hype lá em cima, não tinha motivo para não fazer. Mas acredito que, além disso, como eles estavam um pouco perdidos ultimamente com relação a esse universo criado, iniciado lá em 2013 com o Homem de Aço, e não querendo perder tudo isso, provavelmente viram nesse lançamento a oportunidade de testar se esse filme vai ou não agradar o público, se vai se sair bem. E isso pode decidir os rumos daqui para frente. Se o Zack Snyder vai continuar à frente desse projeto, se teremos um Liga da Justiça parte
parte 2, até porque já sabíamos anteriormente que o final ficaria em aberto. E por mais que eles digam que não tem nada planejado lá pra frente, eu acho que essa é uma estratégia só de teste. Se não for bem, eles cancelam, mas se verem que as críticas são positivas, mais positivas do que negativas, talvez eles deem uma nova oportunidade. O que acham disso? Aproveitem e já deixem aqui nos comentários. Bom, sem perder mais tempo, vamos falar do que realmente queremos. O filme. Eu vou falar primeiro do que foi inserido nessa nova versão, seja enredo ou personagens, e depois vou dar minha opinião geral do filme, beleza? Então fica aí até o final para podermos discutir mais. Mas antes de seguirmos, só aproveitar aqui, se você estiver gostando do vídeo, já deixa aquele like e compartilha com aquela pessoa que você sabe que adora um filme de super-herói, que adora a DC. E para quem quiser acompanhar mais do que estou lendo, assistindo, para receber mais dicas, também falo muito de edições de livros, HQs, me segue lá no Instagram, @juniorcrovador. Bora trocar uma ideia, não se acanhe, sério. E também já dou o alerta, terão alguns spoilers ao longo do vídeo. Então já sabem, sigam por conta e risco. Essa nova versão acrescentou muita coisa, até porque de um filme de 2 horas, tivemos agora um com 4, ou seja, o dobro. E já adianto para quem se perguntar, nossa, um filme com 4 horas precisava tanto? Precisava sim. Para mim, essas 4 horas passaram muito rápido, dando a impressão que eu assisti um filme de 2 horas e pouco, porque ele conseguiu trabalhar com cenas de desenvolvimento de enredo, reflexões dos personagens, intercalando com cenas de ação, que são bem empolgantes. Então é um filme que entrete muito. Eu só senti um cansaço assim após ter terminado o filme, porque é muita informação que você recebe ao longo das 4 horas, com você ali atento à tela, e também porque eu assisti de madrugada. Então tudo isso assim contribuiu para que eu ficasse cansado só depois que terminasse. Mas durante, nada. Primeira hora sim passou muito rápido que eu nem vi. Bom, com relação aos acréscimos e as mudanças nessa nova versão, vou comentar de acordo com os núcleos dos personagens, certo? E sobre a Diana, já vemos na primeira cena dela, ela salvando aquelas pessoas, aquelas crianças, que foi bem mais pesada, com mais tiroteios, mortes, e também ficou bem mais realista, pois era um grupo perigoso, então obviamente morreriam mais pessoas, apesar dela não ter pesado 2 vezes antes de dar um fim neles. Faz a gente ficar pensando um pouco, mas no geral achei que a cena ficou muito mais tensa, causando mais emoção. Também é muito maior um atrito entre a Mulher Maravilha e o Lobo da Steppe. Surgiu uma rivalidade ali que no outro filme não era tanto, e achei legal ser ela dar o golpe de misericórdia, finalizando com um dos inimigos. E que cena da hora, a cabeça do lobo rolando após ser espetado com o tridente do Aquaman e o Superman ter dado um soco. Trouxe um maior trabalho em equipe. E ainda no núcleo da Diana, as cenas das Amazonas ficaram muito melhores. Além de aparecerem muito mais, há também uma maior dificuldade que elas colocam para que o lobo pegue essa caixa materna que elas protegem, e um sacrifício do grupo como um todo. E o povo dela carrega todo esse histórico da mitologia, dos deuses antigos, então foi aproveitado também para trazer essa história do Darkseid e dos parademônios. E é engraçado que mesmo a Diana sendo criada naquela ilha, estudando a história, ainda assim ela não sabia muito sobre o Dark, porque esse é um mal muito antigo, o que torna o inimigo, de certa forma, mais perigoso, passa aquele ar de uma grande ameaça. Sobre o Batman, não tem muita coisa nova. O Zack Snyder trouxe a continuação das visões que ele já tinha lá de Batman vs Superman, naquele mundo todo destruído, e que na época o pessoal não tinha entendido nada e ficava reclamando. Mas era visto que ao longo de outros filmes tudo seria esclarecido. E nesse vamos vendo essa ideia se concretizando. Só um comentário, na verdade 2, o Ben Affleck, na minha opinião, como Batman é muito bom. Eu torço para que aconteça algo e ele continue nesse papel ainda, que tem um Liga 2. E também quero ressaltar o Alfred. Ele ganhou mais um pouquinho de destaque aqui, e sempre que ele aparece eu me divirto muito. Ele é aquele tipo de personagem que no pouco tempo de tela em que aparece, já conquista o público. Não tem quem não goste do Alfred. Ele se faz notável. Bom, e já no núcleo do Superman, inicialmente é explorado o impacto da sua morte e a ligação com as caixas maternas acordarem. Tudo se encaixou certinho e traz a noção de como ele é forte e o porquê eles necessitam ressuscitá-lo lá na metade do filme. E ainda temos o
traje novo dele, todo negro, que simboliza toda essa nova fase. Ficou muito bom. E com relação a essa cena da ressurreição, ficou muito legal ele acordando e atacando eles. E teve mais cenas de confronto e a explicação da Lois estar ali perto naquele exato momento. E é muito mais coerente. É uma explicação simples, mas que faz total sentido. E também a questão da caixa ser capturada pelo inimigo. Anteriormente, na versão de 2017, o lobo veio e só pegou. Rapidinho, enquanto ninguém estava olhando. E aqui não foi bem assim. Mas já comento melhor. Ainda sobre a Lois, é normal a bad dela, dá para entendermos muito bem. É aquela sensação de que ela nunca vai encontrar alguém como ele, porque além de ser o Superman, super poderoso, o Clark também é uma pessoa muito boa, é muito honesto, coerente, muito justo, então torna-se bem compreensível ela enterrar-se na casa e não querer fazer nada, até porque foi bem recente o evento da morte dele, então eu achei bem interessante eles tratarem essa questão do luto, não só aqui na questão deles, mas com outros personagens. É muito marcante assim a mensagem de luto, família, união, ter as pessoas que você gosta próximas assim. Bom, já que estava falando da cena de ressuscitarem o Superman lá no laboratório Star, eu vou entrar no enredo do Cyborg. Esse foi um personagem que foi realmente cortado muito, mas muito na versão anterior. Aqui podemos entender muito melhor a mágoa dele com o pai, o início da sua compreensão sobre os poderes adquiridos, as perdas e como tudo isso está sendo difícil para ele lidar. Que sem ele, sem essa ligação, essa conexão que ele consegue fazer, a Liga dificilmente daria conta desse problema. Ele é um personagem muito necessário. E a relação do Victor com o pai é ampliada. E quando ele se sacrifica para que a caixa seja rastreada, nossa, não dá para entender o que acharam ruim nesse enredo para cortarem. E também nessa conexão com as caixas que o originaram, é mostrado melhor a origem delas, como chegaram até o laboratório, incrementando essa parte que era algo que era passado bem batido no filme anterior. E sobre o Flash e o Aquaman. O Aquaman também não teve tantos acréscimos. Ele aqui, eu diria, não é tão piadista. E parece importar mais com tudo o que está acontecendo, porque tem noção que é grave. Já o outro parecia estar só indo, seguindo o fluxo e achando graça. A única cena dele que eu senti falta aqui foi aquela do laço. Que ele começa a ser mais sentimental e daí percebe que tá sentado no laço da verdade da Mulher Maravilha. Essa eu ri. Também teve uma cena da Diana conversando com ele no cemitério, sobre a rincha dos povos deles. E é interessante ver essas interações, por mais pequenas que sejam, pois eles são um grupo que estão trabalhando juntos. E é normal terem diálogos de aproximação, coisa que faltava anteriormente. E já aqui vemos vários momentos contribuindo para a comunicação geral do grupo. E sobre o Flash, com certeza ficou muito melhor. Não tem aquelas piadas em excesso, aquelas viradas de olho que já pareciam um tipo de tique nervoso. Ele serve, claro, boa parte do tempo como alívio cômico, mas também tem seus momentos de importância para a equipe, principalmente no final. E com ele surge o enredo das viagens no tempo e abre espaço para linhas temporais serem trabalhadas aqui. Achei que foi um ponto bem importante e que também havia sido descartado sem dó lá atrás. E por fim, sobre os vilões, não tem nem o que dizer. Agora sim eles têm uma ameaça justificável para formarem uma equipe. Esse Lobo da Steppe tá 1000 vezes melhor. Não passa aquele ar genérico do tipo, eu sou vilão e vou acabar com vocês por isso, que o outro passava muito. Ele tem um propósito. Ele busca se redimir com o Darkseid. Dá pra ver que há um passado nisso. Além de ele descobrir que a Terra é o planeta que desafiou o Darkseid e quer tornar a vingança pra cima deles ainda maior, com bem mais ameaçador. E além do Lobo da Steppe, eles trazem o Darkseid para ser um inimigo principal, tornando o enredo geral bem mais aprofundado. Você nota que esse é um inimigo antigo, e na primeira aparição do Darkseid lutando contra os povos da Terra e os deuses como Zeus e os Lanternas Verdes, ficou uma cena muito mais épica e deixa em aberto essa futura batalha, aumentando ainda mais o hype para um próximo filme, dando aquela sensação que o real perigo ainda está por vir. E é engraçado que eles, o pessoal da Liga, são pegos de surpresa. Não sabem muito bem quem é o Darkseid, então dá pra entender um desespero deles. Não sabem nem se o Superman vai dar conta. E além do Darkseid, nesse filme também é apresentado mais um personagem novo, que é um membro
que vai vir se tornar um membro da Liga, o Caçador de Marte, que já estava aqui há um bom tempo. E fica aquela questão, talvez haja esperança, mesmo que as visões do Batman mostrem que não. Bom, e o que posso dizer desse filme no geral? É um filme grande, ou melhor, grandioso, se for para definir em uma palavra. Tem um tom épico, tem mais sentimento dos personagens, enredo aprofundado, dá pra perceber que tudo foi pensado, planejado com cuidado, para encaixar dentro desse filme e com os filmes anteriores. As cenas são bem exploradas, desde pequenos diálogos sobre reflexões dos personagens, relações, até cenas de ação, que estão incríveis. As dificuldades estão maiores, o que é esperado para um filme que reúne os maiores heróis da DC. Deu pra ver em vários momentos, desde as capturas das caixas maternas até lá o final do filme, quando a Liga tenta invadir a barreira criada pelo Lobo. É muito mais complicado. A maneira como eles explanam os cenários também é muito maior, não fica cortado, dá para termos maior compreensão da dimensão dos lugares. Eu fico me perguntando como esse filme foi barrado lá no início. Indignado, sério, quem que teve a brilhante ideia de fazer isso? E mesmo tendo noção do que eu viria por cima, baseado no filme anterior, e também em trailers e materiais que foram divulgados, ainda assim eu vibrei muito em diversas partes. É uma nova história, uma nova sensação. Me emocionei. É aquilo que você sente um arrepio. Fiquei imaginando como seria assistir esse filme no cinema. Nossa, seria da hora. E apesar de acabar em aberto, tendo a possibilidade de um novo filme, e mesmo que isso não venha acontecer, já fico muito feliz de poder assistir esse. Era uma versão que eu esperava há muito tempo, então valeu muito a pena ver e conseguir. Acredito que esse é o filme que os fãs queriam, um enredo grandioso. E após assistir essa versão aqui, fica mais claro o erro que eles cometeram em 2017, tornando o vilão muito fraco, enfiando aquelas piadas até, diria, meio toscas, como quando o Superman fala, queria estar morto, e o Cyborg concorde, eles dão risada. Não que eu ache o filme do Joss ruim, até que eu gostei, mas me incomodei com muita coisa, só que não tem como comparar com esse. O Snyder é muito superior, e eles até tinham dado a entender que não iam conseguir terminar o CGI 100% com uma qualidade tão grande, mas achei que no geral ficou bem bom. A maioria das cenas estão bem legais visualmente. Fico imaginando se eles tivessem mais orçamento para trabalhar em cima. Nossa, esse filme representa demais para os fãs da DC, para quem gosta do trabalho do Snyder. Não é apenas um filme, representa toda uma conquista, a força da união de um grande número de fãs. Espero que com ele abram-se as portas para um Liga da Justiça 2 com o Zack Snyder ainda tomando a frente do projeto. Eu pessoalmente gosto muito da visão do Snyder. Acho que ele traz um tom sombrio, realista, com críticas que você sente os sentimentos dos personagens, além de fazer com que você fique admirado com aquelas cenas. Também não acho que o pessoal tem que ficar comparando os filmes da DC com a Marvel. As duas fazem trabalhos diferentes. Esse foi o maior erro da DC lá em 2017, tentar adequar o seu padrão ao do concorrente, sendo que a DC tem um lado mais sombrio e deveria abraçá-lo de vez, sem culpa. É só a gente olhar pro Batman e não precisa dizer mais nada. Não é? Bom, pessoal, fica essa dica para quem gosta de filmes de super-heróis. Caso você tenha assistido a versão de 2017 e não gostou, aconselho a assistir essa. São trabalhos muito diferentes e quem gostou daquela, vale a pena conferir essa também. Tem muito mais coisas. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que achou, gostou, não gostou, valeu a pena, o filme ficou muito grande. Achou que o enredo tá mais coerente, tá melhor que o de 2017, não tá? O que vocês acham? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se gostaram, já deixe seu like, compartilhe com os amigos que também gostam de dicas de filmes nesse estilo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, se cuidem. Até a próxima e tchau!